Olá, com que alegria estamos de novo neste mesmo ambiente para transmitirmos o culto que gostaríamos que ecoasse no coração de todos os nossos ouvintes. Com que alegria estamos aqui reunidos para lermos a palavra, para ouvirmos algumas músicas, para orarmos ao Senhor. E o nosso desejo é que isso não fique na terra, mas isso seja levado aos céus, como culto, como cheiro suave ao nosso Deus. Mas que também do céu venha o desafio para a nossa vida. Eu fico impressionado com a riqueza da palavra de Deus. Reunimos-nos como cristãos ao redor do mundo, quase que diariamente, e a palavra de Deus é lida, explicada e ela é inesgotável. E mesmo textos que são lidos muitas vezes, e hoje queremos ler um texto que você já ouviu muito, talvez seja um dos textos mais citados pelos cristãos, a oração do Pai Nosso, e como esse texto tem ainda tanto para nos ensinar, e o será assim até a volta de Jesus. Quero convidá-lo então para, com alegria, com fé, com entrega total, participar deste culto, cultuar ao Senhor e colocar o seu coração disponível para oferecer a Deus o louvor, a adoração e para receber dele a sua orientação para o nosso viver diário. Que Deus mesmo nos abençoe. Amém. Agradecemos a Deus por esse dia, agradecemos por esta manhã e queremos nesta hora, Deus, louvar e bendizer o nome do Senhor. Que este culto que ora está iniciando seja uma bênção na vida de cada um daqueles que estarão participando e também de todos aqueles que estarão assistindo e ouvindo a voz do Senhor. Abençoa tudo quanto for realizado nesta manhã, que o Espírito do Senhor fale ao coração de cada um de nós. Abençoa, Deus, a mensagem que estaremos ouvindo, que ela seja uma inspiração para nossas vidas, que venha trazer realmente um conhecimento maior a respeito de Ti, e que tudo que aprendermos aqui venha ser para a nossa edificação e um crescimento espiritual. Por isso nós pedimos bênção e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
a Cristo, oh quanto anelo. Ser cristão é, na visão e na palavra do apóstolo Paulo, não apenas seguir a uma instituição, não apenas adotar alguns hábitos que os crentes têm. Ser cristão é deixar-se ser crucificado com Cristo Jesus e passar a viver uma vida pela fé em Jesus. De modo que ser cristão significa acertar com Cristo 3 tempos da nossa vida. Em relação ao passado, renunciar o pecado, arrepender-se do pecado e entregar a sua vida a Jesus. Em relação ao presente, adotar o projeto de vida de Cristo Jesus explicitado nas Escrituras, copiar o modelo de Cristo como sendo o seu modelo. Em relação ao futuro, aceitar o projeto dele e crer nisso, de que não ficaremos para sempre nesse mundo, mas que um dia ele virá nos buscar para morarmos eternamente com o Senhor. A Bíblia diz que Deus nos elegeu, nos escolheu, nos convidou. E a Bíblia diz que Cristo nos redimiu, porque aceitamos pela fé a sua proposta. E a Bíblia diz que o Espírito Santo já foi entregue a nós como pagamento adiantado para todo aquele que aceitou o projeto de Deus. A Bíblia diz ainda que todo aquele que recebe a Cristo é filho de Deus, recebe o poder de tornar-se filho de Deus. Ser cristão é, portanto, aceitar esse projeto do Senhor e estar olhando sempre para Ele, seguindo o modelo de Cristo Jesus. Que você seja abençoado, tornando-se um cristão. E se você já o é, que você siga as pisadas de Cristo, adotando o modelo de vida dele, adotando o projeto de vida dele e vivendo para a honra e para a glória do nome dele. Sou fraco, eu sei, tropeço a todo instante, mas mesmo assim, confiante estou. Quero seguir-te dentre os poucos que são teus. Oh, não permita que meu coração me engane tanto ao ponto de levar-me a ser mais um na grande multidão.
pediram a Jesus que os ensinasse a orar. E no sermão chamado Sermão do Monte, registrado nos Evangelhos, e em Mateus está no capítulo 5, 6 e 7, nós temos uma seção, um parágrafo muito interessante a respeito do ensino sobre a oração. E eu quero ler para você o que Jesus nos ensinou, mas eu tenho certeza que você também poderá recitar, decora esse texto, porque é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Diz assim, o que está registrado em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 7. E quando orarem, disse Jesus, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Eu fico imaginando que hoje mesmo esse texto esteja sendo lido milhares de vezes, mundo afora, através dos sermões, através dos estudos bíblicos, através das devocionais dos nossos irmãos. Mas, como toda a Bíblia, esse texto continua inesgotável, fonte de muitos aprendizados. Realmente, a oração faz toda a diferença e Jesus nos ensina o que devemos buscar em oração. E eu pergunto a você, quando você se dirige a Deus, o que você busca? O que você espera? Qual é a sua intenção? Como devemos orar? Eu quero destacar nesse texto algumas coisas que devemos buscar. Em primeiro lugar, devemos buscar na oração o próprio sentido para a nossa vida. O sentido da vida é não querermos ser o poder maior. Orarmos para reconhecer que há um Deus que governa no céu e na terra e que nós estamos submissos a Ele e que somente a Ele é devida a honra, a glória e o poder. Orarmos para reconhecer que somos filhos e que devemos saber o nosso lugar e que há um Pai que tem interesse por nós. Ao dizermos, Pai nosso que estás nos céus, reconhecemos que estamos na terra, reconhecemos que somos limitados, reconhecemos que somos pequenos, mas que há um Deus de grande poder a quem dirigimos a nossa oração. Ao orarmos, buscamos que se concretize a vontade desse Deus, que é muito melhor para nós, se concretize o seu reino em nossa vida. Reconhecemos que somos passageiros aqui na terra, mas o seu reino, o seu poder e a sua glória são para sempre, como o próprio Jesus nos ensinou. O sentido da vida, amados, é contribuirmos para que algo maior do que o nosso reino seja estabelecido. Algo maior do que a nossa vontade se concretize em todos os tempos. O sentido da vida é vivermos para que Ele apareça aqui na terra e através de nossas vidas. O sentido da vida não é repetir o que eu quero, nem mesmo a minha oração, mas repetir em cada desejo, em cada ato, em cada instante, mesmo que eu esteja em silêncio, o teu reino, o teu reino, o teu reino se concretize na minha vida. O sentido da vida é depender do Deus que tudo sabe, tudo o que eu preciso e quer apenas ouvir da minha parte, Pai, e que eu me porte como um filho submisso à sua vontade. Ao orarmos, devemos buscar então esse sentido maior para a nossa vida. Mas também ao orarmos, devemos buscar o suprimento. Nós dependemos do pão de cada dia. Na versão desta oração que temos em português, no texto, no Evangelho de Mateus, registramos cerca de 70 palavras. E apenas 9 palavras expressam esta nossa necessidade do pão. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Como nós precisamos do suprimento, como precisamos do pão, é uma atitude honrosa dizer que dependemos de Deus para todas as coisas, grandes ou pequenas, até mesmo para o pão de cada dia. Muitos dizem que não querem incomodar a Deus pedindo nada a Ele. Na verdade, é atitude de humildade, pedir a Ele cada coisa que precisamos, pequena ou grande, e não nos portarmos como autossuficientes. Ao orarmos ao Deus Pai,
Devemos abandonar qualquer ansiedade pelas coisas que nos perturbam no dia a dia, muito menos nos perturbam a respeito do futuro, do amanhã, mas devemos repetir amanhã a mesma busca de Deus, pela sua companhia, pela sua provisão. Deus não está interessado em fazer um estoque de pão em nossa despensa, mas Ele tem interesse em um relacionamento diário, providenciando não apenas o suprimento, mas providenciando o contato, a entrega, a lembrança da oração, o estímulo a sabermos que Ele é o Pai de todas as horas, de todos os dias, de todas as coisas. Nós fomos feitos de barro, frágeis, pequenos, quebráveis, para que em nós se manifeste o poder de Deus, e não há nada de errado em pedirmos a Ele o pão de cada dia e buscamos dele então esse suprimento para a nossa vida. Mas o texto diz que também devemos buscar o livramento de nossas culpas. Sim, nós somos pecadores. Há um fardo de erro na conta de cada ser humano. Todo ser humano, e na linguagem do apóstolo Paulo, todos pecamos. O livramento só pode chegar a cada um de nós através do perdão, porque nunca teríamos condições de pagar essa dívida que temos para com o nosso Pai. A expressão de Jesus não foi perdoa-nos se tivermos culpa, ou quando tivermos culpa. Jesus já está nos ensinando a confessar. Nós temos culpa, Pai. Nós pedimos o perdão. Perdoa as nossas dívidas, porque eu sei que sou pecador. E quem não tem dívida para com Deus? O apóstolo João escreveu que se porventura dissermos que não temos pecado, nós estamos acrescendo aos nossos pecados o fato de chamarmos a Deus de mentiroso, porque Ele mesmo foi quem disse que nós temos. Muitos há que carregam as suas culpas por toda a vida. Eu quero dizer que você pode ficar livre do fardo das suas culpas. Você pode, através do perdão. Por que você não pede isso a Deus? Jesus está nos ensinando que devemos buscar a Deus, buscando o livramento, querendo o livramento. Mas o texto também diz que é necessário perdoar. Está embutido no ensino sobre a oração de perdão que devemos pedir quando estivermos prontos, disponíveis para oferecer perdão aos nossos devedores. Olhando nesse texto, nem percebemos o condicionamento da concessão de nosso perdão ao arrependimento da pessoa que nos ofende. Eu preciso do perdão do mesmo modo que eu estou pronto para perdoar aos meus devedores. Você já pensou em perdoar a todos os seus devedores? Sim, por exemplo, aos políticos que roubaram ou que porventura estejam roubando ao país. Eles são os seus devedores. Perdoar, zerar a dívida, cancelar qualquer tipo de cobrança porque passam a não dever nada mais. Você já pensou em perdoar a traição, o empréstimo que não foi pago, a palavra imprópria, a omissão, a covardia? Você já pensou em perdoar aqueles que atacaram ao seu Senhor Jesus e o mataram covardemente? E aqueles que o atacam hoje e também aos seus seguidores? Sim, devemos perdoar. São devedores os que praticam o bullying, por exemplo. São nossos devedores os que discriminam as pessoas pela cor, pelo sexo, pelo peso, pela idade, pela religião, pelos defeitos ou pelas virtudes. São devedores os filhos ingratos, os pais irresponsáveis,
os abusadores financeiros, abusadores sexuais, os exploradores de serviço. Eu não estou dizendo que eles mereçam o perdão, mas eu preciso perdoá-los e não mais cobrar a dívida. Ou você não está interessado no perdão de Deus pelos seus pecados? A frase completa, então, que deveríamos dizer, seria: Pai, perdoa-me porque sou devedor. E perdoa-me, Pai, porque já perdoei a quem eu era credor. Esse não é o modo humano de resolver as coisas. O nosso modo é: fez, tem que pagar. Jesus estava ensinando que o que queremos com essa oração é o reino de Deus em nós, a vontade dele em nosso dia a dia. Das outras partes da oração, nós não temos uma explicação por parte de Jesus, uma explicação maior nesse discurso. Mas quanto ao perdão, tão difícil de ser entendido e praticado, Jesus terminou de orar a oração modelo e emendou explicando esta parte do perdão. Disse ele: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Meu dileto ouvinte, busquemos, através da oração, o livramento da culpa. Mas há mais uma coisa que percebo nesse texto que devemos buscar. Devemos orar buscando vencer o mal. A oração é busca de força para não continuar errando. Eu quero o perdão, mas eu não quero continuar desagradando a Deus. Portanto, livra-me e livra-nos do mal. Portanto, não nos deixes cair novamente. Por que querer vencer a tentação se nós podemos pedir o perdão depois? É tão mais cômodo pecar. Traz aparente liberdade e prazer fazer o que a carne deseja. Mas, lembremos-nos, estamos falando de satisfazer o reino de Deus e não o nosso. Quem quer o perdão, perdoa, mas também foge do próximo erro. Além disso, diz a Bíblia, o pecado traz a morte. O apóstolo Paulo perguntou: já que a graça perdoadora é grande, vamos continuar pecando? Ele mesmo responde quando escreveu aos Romanos: de modo nenhum. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. De jeito nenhum. Quem ora precisa aprender a abominar o mal. Quem ora precisa aprender a deixá-lo para trás, a vencê-lo. Mesmo sendo da natureza do homem o errar, não podemos nos acostumar com essa natureza, mas através da oração nós lutamos contra ela. Devemos chorar por causa dela. Devemos lamentar a nossa condição e implorar: Pai, livra-me desse mal. Até porque Deus é Deus que perdoa com boa vontade, ama, ajuda. Mas esse Deus também reserva um castigo para aqueles que não se arrependem, para aqueles que, com o coração obstinado, continuam no seu erro. Eu quero concluir esta reflexão. Já que somos um país considerado cristão, um país que repete tanto a oração do Pai Nosso, acredito que o ensino de Jesus tem uma proposta para nós nesse tempo tão desafiador. Ou seja,
Devemos buscar o reino de Deus com prioridade. Buscar também o suprimento, o trabalho, a melhoria na economia, a solução na área de saúde, o pão nosso de cada dia, deixando, contudo, as nossas ansiedades nas mãos do Senhor, porque Ele cuida como Pai de cada um de nós. Devemos buscar o perdão de nossos pecados e também buscar um novo jeito de viver, santo, longe do mal. Tenho analisado a realidade de um país mergulhado em cobrar dos malfeitores toda a sua dívida e arrastamos por décadas os processos judiciais, levando por isso a maioria dos crimes à impunidade, levando um grande número de pessoas a acharem que o crime compensa, porque não serão punidos nunca. Quem sabe não estaria na hora de promovermos 3 dias, quem sabe 3 ações importantíssimas em nosso Brasil? Primeiro, o dia do arrependimento pelos nossos erros. Dia de clamor a Deus pelo perdão de nossos pecados. Imagine você, num domingo, todos os brasileiros, num dia nacional do arrependimento, dia de oração, pedindo: Senhor, perdoa nossos pecados. O segundo dia seria o dia em que ofereceríamos o perdão às outras pessoas. Eu estou dizendo em dias, mas são circunstâncias interligadas. Além de sermos desafiados a perdoarmos individualmente os nossos ofensores, poderíamos, como Brasil, perdoarmos aqueles que nos agridem, aqueles que já nos agrediram. Imagine você o perdão acontecendo dentro de casa, dentro da igreja, o perdão entre os moradores de uma mesma rua, o perdão oferecido aos políticos, aos agressores, aos roubadores, o perdão para os mentirosos. O perdão tem um poder curador e transformador inimaginável pelo homem, e foi por isso que Jesus nos ensinou: perdoem e peçam o perdão. O dever do perdão, ele é do credor, que não deve esperar o mérito, pois por isso é que o outro é devedor e não merece mesmo. Imaginem, o presidente do Brasil, o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Supremo Tribunal, amparado num plebiscito com toda a população, assinarem numa segunda-feira o perdão, o cancelamento da dívida de todos esses que os ofenderam por décadas. Que lição! Mas na mesma sequência, faríamos a terça-feira do Livra-nos do Mal. Tolerância zero, cada um com o seu próprio erro inicialmente. Embora cada um deva continuar perdoando sempre, como Cristo faz e como Cristo ensina. Imagine também os mesmos 3 poderes que assinaram o perdão, assinando um pacto pelo fim da impunidade. Cada brasileiro assumiria uma tolerância zero com o seu próprio erro. Quanta mudança de comportamento, quanta mudança nas leis, nos relacionamentos, poderíamos ter a partir dessa disposição de arrependimento pessoal, perdão aos erros dos outros e decisão por intolerância com os nossos próprios erros, ou tolerância zero com os erros que insistem em brotar dentro de nós. Parece que até poderia ser incoerente o livra-nos do mal com o perdão, mas não é. Você perdoa, é perdoado, mas não admite o mal, não quer o mal a partir daí, não quer cair pessoalmente na tentação e não quer que o país caia também. Jesus diz com isso que se houver arrependimento e perdão, o passado não é tão importante quanto o futuro, pois este futuro pode ser isento do mal.
É mais importante o que queremos ser doravante do que aquilo que vem nos perseguindo ao longo da história. Imagine quanta coisa entraria na lista de nossa oração quando dissermos: livra-nos deste mal. Isso porque o reino de Deus não é nosso, mas é de Deus. Isso porque o Brasil não é dos homens somente, ele pertence àquele que quer perdoar e àquele que quer que mudemos de comportamento. Isso porque a casa, a vida, o corpo, o dinheiro e tudo mais tem um só dono. Aliás, no livro de Salmos, versículo 24, versículo 1, nós temos: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor. Ouçam o que Deus prometeu a uma nação e pode fazê-lo conosco também. Está registrado em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Admito que quanto à instituição dos dias separados para o perdão, para a confissão, para o pedido de livramento do mal, isso pode ser uma sugestão humana. Isso faz parte do argumento desse discurso, desse sermão. Mas, quanto à vida toda de perdão, isso é condição de Deus para nos perdoar. Quanto à oração, livra-nos do mal, isso só pode ser feito por alguém que reconhece em Deus a santidade. Santificado seja o teu nome, que o teu reino seja para sempre, e eu quero viver para honrá-lo, para servi-lo. Voltemo-nos, portanto, ao Pai Nosso, e saibamos o que Ele espera de cada um de nós, e como Ele quer que oremos, buscando sim um sentido maior para a vida, buscando sim o suprimento para o nosso dia a dia, pois não temos forças e sabedoria e recursos suficientes para tê-los e dependemos de Deus para mandar o sol, a chuva, a saúde, o emprego, mas também buscando o perdão de nossos pecados e buscando uma vida santa, justa, livres do mal. Que Deus mesmo nos abençoe. Eu gostaria de convidá-lo para dobrar a sua vida. Se você puder, dobre o seu joelho, mas mesmo de pé, você pode se humilhar e dobrar diante de Deus e orar. Ó Deus, como nós precisamos aprender a orar. Como nós precisamos buscar essas coisas que Jesus nos tem ensinado na oração. Ajuda o nosso país, ajuda a nossa cidade, ajuda a nossa casa, ajuda a nossa igreja. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos viver de modo diferente daquilo que temos vivido até então. Deus bendito, Pai do céu e da terra, ajuda-nos a nos comportarmos em nossa vida buscando do Senhor, o reino do Senhor que se estabelece na terra também e em nossas vidas. Que não estejamos preocupados apenas com o nosso reino e com a nossa maneira de viver, do nosso jeito, do nosso gosto. Nós agradecemos porque o Espírito Santo do Senhor está trabalhando no coração de todos os ouvintes e nos ajudando a compreender e há de nos ajudar a praticar aquilo que o Senhor nos ensina para a glória do nome de Jesus, por quem nós oramos. Amém e amém. Que Deus o abençoe. Amém. Pai nosso que
estás nos céus. O teu nome, Senhor, por nós há de ser glorificado. O teu reino venha a nós, e a tua vontade queremos fazer aqui na terra, até que nos venha ao céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, e sei o perdão das nossas faltas, assim como aprendemos a perdoar. Não nos deixe, Senhor, à mercê da tentação, mas sei o nosso livramento de tudo que é mal, pois cremos que teu é o reino eterno, o poder supremo, a glória excelsa por todos os séculos.